Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou o Vitor Taveira, você está assistindo ou ouvindo o Política S, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado do Espírito Santo. Esse e outros programas, lembra que você encontra nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify, e encontra a gente também lá no Instagram, @tvséculo, e no site séculodiário.com.br. Hoje a gente recebe aqui de forma remota a Nájila Scarpa, que é da Articulação Capixaba de Agroecologia, ACA. Bem-vinda, Nájila, obrigado pela presença. Joia, obrigada pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Como o Vitor já começou aí uma breve apresentação, me chamo Nájila. Além de estar como membro da articulação, eu também sou monitora na Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves. E é uma honra estar aqui, né, estar participando com vocês. E hoje a gente vai bater um papo bem legal e bem interessante também sobre eleições, políticas públicas, né? Votar pelos nossos direitos, correr atrás dos nossos direitos e deveres. E, Vitor, vamos lá trocar uma ideia, como que a gente pode estar aí dialogando com o pessoal. A gente já falou aqui em outro programa sobre a pauta da educação, né, nas eleições, as propostas construídas pela sociedade civil, e agora trazemos essa outra pauta que é fundamental, que é a agroecologia, né. Movimentos sociais também estão mobilizados em torno dessa causa. E aí eu queria que você começasse contando o que que é essa campanha agroecologia nas eleições. Beleza. Bom, o que que acontece? Essa atividade é uma iniciativa da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. Ela já vem com esse trabalho há alguns anos atrás e especificamente as eleições, a agroecologia nas eleições municipais, ela começou como uma discussão e uma necessidade que outras articulações do Brasil trouxeram para a ANA, e então ela fez essas atividades, certo? Então começou lá em 2000 acho que a primeira foi em 2020, né? E aí agora, 4 anos depois, retornamos com as atividades de agroecologia nas eleições, novamente, nas municipais. E então a ANA ela foi dialogando com as articulações do Brasil todo para que a gente fizesse essa atividade de mobilização, né? Foi basicamente, pessoal, e aí? Vamos nos juntar, vamos fazer essas atividades, vamos dialogar com a comunidade política e a comunidade popular também, vamos conversar com as pessoas e também com os candidatos e candidatas. E para isso a Ana ela desenvolveu uma carta. E essa carta ela abrange não só a produção de alimentos saudáveis, mas toda a cadeia produtiva. Então ela é mais ou menos composta por 15 tópicos e dentro desses tópicos existem vários outros tópicos, né? Ela tem mais ou menos 50 subtópicos, vamos colocar assim. E o conteúdo dessa carta abrange inclusão produtiva com segurança sanitária, vai desde infraestruturas nas áreas rurais e periurbanas, trata-se de reforma agrária, direitos territoriais, cultura, comunicação, ela abrange assistência técnica e extensão rural, e comercialização, e dentro de comercialização a gente trata também de circuitos mais curtos, ou seja, você comprar diretamente com quem está produzindo, isso engloba as compras institucionais, como o PAA, como o PNAE, e, e a ideia é que a gente trouxesse essa reflexão e essa necessidade para os candidatos e também para a sociedade, para ela também estar adentro do que está acontecendo e como a gente está se organizando para trazer essas necessidades. Então, foi um diálogo em que a Ana trouxe essa necessidade, né? Na verdade, os movimentos trouxeram essa necessidade, a Ana retornou com essa carta política, e esse movimento da gente está fazendo de dialogar com os nossos municípios. Então, o que o Estado do Espírito Santo fez? O que a ACA fez?
A ACA, ela desenvolveu 2 atividades. A primeira atividade aconteceu dia 14 de setembro, lá em Vitória, no Espírito Santo, no Armazém do Campo. E lá a gente recebeu grupos, organizações, a gente recebeu professores, inclusive pré-candidatos, né, e candidatas às eleições municipais. Acho que a gente recebeu, em maior parte, os candidatos mais ali do município de Vitória, Vila Velha, e a gente teve um breve diálogo sobre a importância dessa carta e essa necessidade de discutir e como que esses candidatos poderiam estar contribuindo. E dia 19 também, né, que foi semana passada, a gente trabalhou de forma mais online, então a gente teve uma tratativa mais detalhada das políticas públicas, a gente tratou com mais detalhes também a carta, e a gente também foi conversando e dialogando das políticas públicas que já foram trabalhadas, e como está a atual situação das políticas públicas municipais aqui do Espírito Santo. Basicamente foi isso, assim, a atividade. Foi muito bacana, foi muito bom rever pessoas, assim, que eu conhecia somente online, então eu acho que essa atividade, ela foi até um pouco além de falar sobre políticas, e o mais gostoso foi que estar presente também é um ato político, também é um ato muito forte. E que bom que a gente conseguiu fazer esses 2 movimentos, o online, para quem não conseguiu estar presente, e o presencial, que foi também muito gostoso. Ô, Nájila, só para a gente entender um pouquinho melhor, assim, eu queria que você explicasse o que é agroecologia, no seu entendimento, assim, no que isso se diferencia, inclusive, do agronegócio, né? Que é a palavra mais, que a gente mais ouve por aí e que alguns veem, inclusive, um antagonismo, né? Inclusive na disputa desses recursos das políticas públicas, né? Onde que os políticos hoje, para onde eles direcionam o recurso que vai para a agricultura? Eu acho que a gente está, bom, o que está me ajudando também a entender os 2 lados, vamos colocar assim, é que os 2 lados juntam necessidades, eu penso assim, né. Hoje eu trabalho, assim, entendo um pouco da agroecologia já tem bastante tempo, mas eu vejo essa ideia de tem 2 lados, eh, e a agroecologia hoje, se você não colocar ela como uma forma de você mudar também o seu estilo de vida, ela vai perdendo sentido, né, não adianta ela ser só teoria, ela precisa estar na prática. E quando ela entra na prática, né, como política pública, como movimento social, ela vai se perdendo. Então, eu não sei se eu estou sabendo, estou primeiro pegando o que é agroecologia para mim, o que eu entendo dela. E eu acho que esse é um pouco ponto difícil de quando você tem uma tratativa de fazer mudanças e você está inserida numa sociedade em que caminha muito devagar para as mudanças. Eu vou pegar um ponto aqui. Vamos pegar a questão das sementes crioulas, né, que eu acho que a carta também abrange isso, e a agroecologia ela é muito forte nessa questão das sementes crioulas e da biodiversidade. Se você O não que são pegar as isso. sementes crioulas? Explica pra gente. Oi? O que são as sementes crioulas? As sementes crioulas são aquelas, não só as sementes crioulas, mas todas as espécies, tanto animal quanto vegetal, que elas possuem uma característica genética já mais adaptada para um determinado local. Hoje em dia a gente tem a transgenia, que é quando você pega e transforma o gene, você modifica a genética, por exemplo, de uma semente, para que ela tenha uma produção mais desejada. Só que nessa produção mais desejada, ela entra com outros quesitos. Às vezes você vai estar precisando de estar utilizando mais
insumos químicos, mas insumos externos, você vai precisar estar comprando mais, enquanto o melhoramento da semente crioula, ela é feita com o agricultor. Ele vai selecionando a melhor espiga, ele vai selecionando as melhores sementes, aquela que teve uma maior produção, e de certa forma ela não faz a transgenia, ele não retira um gene daquela semente. Então, Feita na natureza e não em laboratório, né. isso, a gente usa a natureza para conseguir ter um melhoramento genético, porque vai estar selecionando ela de forma menos agressiva, vamos colocar assim. Não que aquela semente que não foi selecionada não seja boa, mas para ela manter um padrão, você seleciona as sementes padrão. E a semente de crioula, diferente da transgênica, é que ela tem a capacidade de se reproduzir. Já as sementes transgênicas, a cada ano você vai ter que precisar estar comprando um uma quantidade e um lote diferente, né, você não consegue, guardar aquelas sementes, porque a Por uma cada estratégia da indústria, né. exatamente, então Ela produz sementes estéreis para você ter que comprar todo ano. você fica nesse ciclo, é um ciclo, né, estrategicamente já pensando nisso, né, porque senão acredito não, né, não vai ser viável, né. Se você para pensar, né, você, faz uma semente, né, você faz a transgenia da semente, ela tem uma vocês estão me ouvindo bem? Que tá falhando para mim, então, né. A semente, ela vamos supor que eu sou dona de uma empresa e faço as sementes, ela é transgênica, mas ela tem essa capacidade de se reproduzir. Ela é uma ótima assim, você não vai precisar ficar comprando o ano inteiro. Então, como é que funciona isso, né? E é estratégia, eles não querem que a gente tenha autonomia, eu penso assim. É, porque eu acho que a própria etimologia, né, as palavras elas quer dizer, elas usam o mesmo, prefixo, né, agro, mas aí o outro é negócio, um é negócio, o outro é ecologia, o que complementa. Então isso já é É um um tanto negócio. explicativo do objetivo que se tem, né. Mas aí eu estava falando justamente, se a gente olhar, por exemplo, o governo federal, que o governo Lula, por exemplo, retomou, né, o MDA. Você tem 2 ministérios, o Ministério da Agropecuária e Desenvolvimento Agrário. A agropecuária basicamente cuida desse agronegócio, do negócio, né, e o desenvolvimento agrário tenta cuidar mais dessa parte da agricultura familiar, né, e tal. Mas você tem uma desproporção muito grande, né, o Ministério da Agricultura tem um recurso muito, muito maior do que o outro, então isso diz um pouco para onde está o olhar nas políticas, considerando que no Espírito Santo não é nada diferente disso, né. Que o governo estadual e as próprias prefeituras, para onde vai o recurso, né. Que é essa coisa de você ter uma produção única, né, de focada muito em um produto ou em 2 produtos, chamado monocultivo, em que você tem aqui no Espírito Santo é clássico, né, pimenta do reino, é uma mamão, aí você tem grandes terrenos plantando a mesma coisa, né, que vai ser vendido, não para alimentar exatamente as pessoas, da região, né, que você falou um pouco de circuitos curtos, entra um pouco nisso também, né. Entra não sei se eu te cortei, mas entra nos discursos, vamos colocar assim, né. Qual é o discurso que o agronegócio tem? E qual é o discurso que a agroecologia tem? O agronegócio, ele tem aí a tendência de dizer: "Mas se a gente não alimentar o mundo, quem é que vai? Porque a gente precisa de tantos Brasis a mais para alimentar, porque o orgânico é caro, porque o agroecológico não é viável". Mas, então, por que que ele não é viável? Qual é a justificativa? Qual é a ideia de que não é viável? "Ah, porque é caro", mas quanto é caro? Você está pagando quanto
pela sua saúde quando você está ingerindo alimentos ultraprocessados e não incentivando uma alimentação, menos processada. E eu falando isso não significa que eu não coma processados, porque eu estou inserida em um ambiente que ainda se tem muito processado, mas eu pelo menos tento manter a minha consciência de estar diminuindo. O que que eu faço? E entra também a ideia de que o agronegócio vai alimentar o mundo. Sempre vieram com essa, entre aspas, né, justificativa de que a gente precisa alimentar o mundo, e para alimentar o mundo tem que produzir muito. Mas há quanto tempo o Brasil está produzindo muito? O agronegócio está dando conta de de distribuir os alimentos? Não falta produção, né, falta distribuição. Então, o que está acontecendo com a distribuição de alimentos? Para onde está indo tantos grãos de soja que eles gostam muito de falar, que é agricultura, né? Para onde está indo? Está indo alimentar a quem? Quem está recebendo essas sementes? Quem está recebendo? É a gente que está comprando de outra forma? Como que está sendo? Porque assim, a soja está vindo no meu prato de que forma? Ah, mas vai para alimentação bovina. Mas quem são as pessoas que consomem carne? Essa carne está tendo acesso todo mundo está tendo acesso a essa carne? E qual é essa carne que as pessoas estão tendo acesso? Então, a agroecologia ela traz isso. A agroecologia não traz só o que você come, vem antes. Quem está produzindo, como ela está chegando até você, por quem ela está chegando e para onde ela vai depois, porque a agroecologia ela também fala dos resíduos, ela também fala o que você gera. Então, é o processo desde a sementinha até ela voltar à terra para se decompor e para formar o ciclo. E você falou uma analogia que eu não tinha parado para pensar, que a própria palavra agronegócio, agroecologia, elas se auto explicam, né, é um negócio, a nossa alimentação é um negócio, bem como a nossa saúde, né, a gente usa muito o exemplo de que não querem a gente saudável, querem a gente com fazendo a gente acreditar e de fato deixando a gente doente de todas as formas, seja de forma psicológica, espiritual e alimentação, para que eles consigam vender comprimidos, para que eles consigam vender formas de você comprar aquele tratamento. Mas o que que você está consumindo hoje que também está fazendo você se sentir doente? É um pouco Agora complexo. uma ironia é que, grandes empresas de insumos agrícolas, desses agrotóxicos, né, como a Bayer, por exemplo, elas também vendem remédio. O pessoal fala muito isso, né, ele cria a doença e vende o remédio, então ganha 2 vezes. E se você for parar para pensar de forma negócio, isso é um ótimo negócio, isso é uma estratégia de ganhar dinheiro, fantástica, quando o objetivo principal é ganhar dinheiro. Eles foram super estratégicos, a gente não pode negar isso. Poxa, eu vou vender o veneno e vou vender o antídoto também para esse É, veneno. e o custo disso fica na verdade, para o poder público, né, para eles pensar política pública, por exemplo, o rio poluído, problema de saúde pública, né, com pessoas, contaminadas, seja o agricultor diretamente que aplica, que está muito exposto, né, ao agrotóxico, até a Uhum. pessoa que consome, às vezes são pequenas quantidades que vão se acumulando, né, que vão gerar câncer, outras coisas. Tem várias pesquisas, né, tratando disso, né, então também, tem um custo para o poder público, né, esse apostar em um modelo ou outro, né. Sim, eu acho que a agroecologia, ela faz a gente repensar. E o que mais, assim, o que eu posso dizer que a agroecologia faz a gente mudar a nossa forma de viver. E mudar a nossa forma, a nossa filosofia de vida, vamos colocar assim, dói. Dói porque, foi o que eu falei, a gente está inserido dentro de uma sociedade que tem esse padrão de comportamento de
forma como a gente está produzindo, porém a agroecologia ela faz a gente rever tudo isso e sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto vai doer muito. É muito mais fácil você estar na sua casa, no seu apartamento, e de fato eu já vivi isso e infelizmente eu ainda vivo, porque eu preciso também sair da minha zona de conforto. Eu acho que eu não posso ser hipócrita e falar para vocês que, nossa, eu já tentei ter composteira em casa, não consegui, e me cobrei muito por isso. Eu falei assim: caramba, eu sou uma péssima pessoa, que droga, eu não consegui. Mas eu fui entendendo essa praticidade e fui compreendendo também as pessoas que às vezes têm uma certa resistência quando se trata da agroecologia, porque dói mudar. Me doeu muito. E doeu porque é muito mais prático, vamos colocar assim. É, você, beleza, foi lá, descascou a casca, sei lá, descascou a banana, e eu não tenho minha vermicompostagem ali, que é um minhocário, que coloca as minhocas. Eu não tenho ela dentro da minha casa. Eu vou colocar lá na lixeira. Pronto. O meu problema sumiu. Não tenho mais. Não tenho mais o problema. Ela já foi para a lixeira. E a gente vê a lixeira como um local que a gente não está. Acabou os nossos problemas ali, porque você fechou a sacola, joga para o lixo, do lixo o caminhão de lixo leva e você não vê mais aquele problema, só que aquele problema ainda está ali. Então, a agroecologia ela me faz rever e me faz reforçar o seguinte: ok, você não tem o miocárdio, mas pelo menos separe os seus lixos, né? Vamos separar. Porque também se fala muito, em transição, né, transição agroecológica, não como a coisa possa se dar de um momento para o outro, você acabar com o convencional, mas que até porque muitos produtores, até da agricultura familiar, né, que se fala que produz 70% mais ou menos dos alimentos, né, vem da agricultura familiar, mesmo agricultores familiares, eles não muitas vezes utilizam, né, agrotóxicos e outras coisas químicas, né, que não são naturais, mas assim, precisa de uma política de fomento para que eles possam, né, sair desse modelo e entrar num outro modelo que não vai ser no estalar de dedos, talvez. Isso, mas é aí que entra as políticas públicas e, e a ideia do fortalecimento, porque hoje a gente está dentro desse sistema que está tudo bem você misturar o orgânico, que é o que a gente está acostumado, a gente, pelo menos assim, a, eu familiarmente assim era muito difícil minha família me educar, não, vamos separar os lixos. Não tive, então, e eles também foram inseridos nessa parte, assim como praticamente a sociedade inteira. Não generalizando, né, mas colocando uma grande quantidade de gente que teve esse. Então, quando a gente traz as políticas públicas, é exatamente para fortalecer, para a gente se respaldar nesses movimentos. Eu vou me respaldar aqui, ó, peraí, a gente tem uma lei que fala sobre reforma agrária, vamos ali. Peraí, tem uma lei que fala sobre o meio ambiente, sobre a água, como que a gente está tratando disso? Eu quero ir ali no poder público e até mesmo nas empresas, não sei, e falar: olha, eu quero esse meu direito, eu quero esse meu direito, eu preciso me respaldar politicamente e dizer: poxa, tem uma lei municipal que restringe o uso de transgênicos. Espera aí, eu quero saber mais sobre isso, eu quero semente crioula, eu quero que eu sei que eu posso ter esse direito, é meu direito, não sou obrigada a ter, eu não sou obrigada a ficar jogando lixo úmido, lixo seco, mas aí o que que eu faço depois? A gente busca esse fortalecimento, né, da mesma forma que acho que o agronegócio tem o seu fortalecimento, a gente também tem o nosso fortalecimento. Mas eu penso que se a gente tiver esse fortalecimento, muita coisa vai mudar. E a pergunta que fica: será que eles querem que a gente mude? Será que eles querem que essa mudança aconteça? E quando você fala a palavra monocultura, eu não deixo de lembrar quando a Vandana Shiva disse monocultura da mente. Aquilo para mim foi uma coisa que também revolucionou muito meu entendimento da agroecologia. Quando você
é praticamente conduzido a ter só um tipo de pensamento. Ele fica uma monomente, uma única mente, você só pensa naquilo, e quando você tem uma monocultura da mente, você é facilmente controlado, penso eu, pela minha interpretação dela, da fala dela. Então, acho que não sei se contemplou, mas dá pra falar muita coisa aí. É, seja uma agroecologia da mente, né. Isso aí, isso aí. Agora mas também a gente ouve falar mais, assim, no dia a dia de alimentos orgânicos, né, mas a agroecologia é, digamos, mais ampliado, não é isso? O orgânico está mais referido ao processo de produção, né, de certificação sobre os ali como é que você acha que esses 2 conceitos interagem, assim? Eu penso que tudo que é agroecológico, ele tem uma tendência a ser orgânico, mas nem todo orgânico ele vai ser agroecológico, porque o agroecológico ele tenta trazer uma diversidade, no geral, não é diversidade somente no que você come. Acho que a agroecologia ela abrange questões sociais, questões de acesso à saúde básica, né, vai além de produção. E dentro de um sistema orgânico, você tem muita monocultura, mas a diferença é que a forma de produção ela não está tão inserida com transgênicos, agrotóxicos. Você tem ali o processo de controle, né, daquilo que está causando injúria na plantação, mas eu acho que eu vejo o orgânico nessa diferença, assim, pelo menos a minha opinião sobre isso, sobre o agroecológico e o orgânico. Nádia, mas você falou um pouco no começo também, assim, da comercialização, dos circuitos curtos, né, que a gente tem as feiras, orgânicas, agroecológicas, os programas como o circuito PNAE, né, que é de alimentação escolar, PA de abastecimento, né. Como que você vê esse desafio também, né, um desafio da produção, o outro é fazer chegar em todas as pessoas, né, além dos desafios, né, as feiras orgânicas hoje atendem muito mais uma classe média, né, embora você falou desse mito aí do preço ser mais alto, tem pesquisas também que contestam um pouco isso, mas como que as políticas públicas podem fazer esse alimento chegar a todas as classes, a todas as pessoas, né, que merecem ter acesso à alimentação de qualidade? Sim, eu penso assim, se a pessoa está se questionando por que que aquele produto orgânico ele é caro, será que a pessoa sabe por que que é caro? Ou ela simplesmente chega e fala: nossa, que produto caro, não vou comprar". Porque na verdade a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado a ir em um estabelecimento, ter as opções e olhar para a opção e escolher entre a mais barata e a mais cara. E será que eu me questiono o porquê que um está mais caro que o outro? Por que o orgânico é mais caro? Ou, né, o que dizem, mas se a gente for olhar por trás da produção orgânica, a gente entende o porquê que aquele produto tem aquele determinado preço. Não sei se vale, agora dizer o porquê, porque eu não tenho que justificar o preço de um produto. É o preço que se tem para produzir de forma, orgânica, mas o porquê que as pessoas não estão questionando do porquê que ele é caro? Elas sabem o processo de produção? Será que elas também questionam o porquê que determinados produtos são mais dentro do supermercado, são mais baratos? Por que que aquele biscoito está mais caro que aquele? Eu acho que a gente pode trabalhar essa ideia de desmistificar o porquê que o orgânico tem o preço que tem. E ele é acessível quando você tem políticas públicas que façam acesso a ele. Quando eu falo política pública, pode ter políticas públicas inseridas dentro de um mercado. Eu estou
simultaneamente dando uma lida na carta e dentro, né, de um dos tópicos falando de comercialização, circuitos curtos e compras institucionais, tem um item aqui desse tópico que diz assim: criação de restaurantes populares no município para atendimento preferencial da população de baixa renda e destinação de, no mínimo, 30% dos recursos reservados à aquisição de alimentos para a compra direta da agricultura familiar. E tem outros aqui dizendo: criação de uma política municipal de apoio a feiras da agricultura familiar, feiras agroecológicas, mercado de venda direta, pontos de venda e demais equipamentos públicos de abastecimento alimentar e iniciativas de economia solidária e feminista. Então, o que isso tem a ver com produção orgânica? A gente vai estar muito mais inserido nesse contexto. A gente vai compreender melhor, a gente vai destrinchar, e isso não é forçar a pessoa a não comprar. Ela vai entender o porquê que ela não por que eu não tenho acesso a um produto de boa qualidade? Será que então eu vou ter que comprar, ou será que os produtos, por exemplo, às vezes você está na feira, o produtor não vende, não coloca agrotóxico, não coloca produtos químicos, né, de elevada toxicidade, mas devido à não certificação de orgânico, ele põe o preço normal. Mas e aí, não é orgânico? Por que que o que está ali, que tem o selo certificado, diz que é orgânico? Não sei se eu estou conseguindo amarrar a ideia, né, porque está vindo bastante coisa aqui, mas não sei se eu consegui amarrar a ideia. O Mas é também nessa coisa do subsídio, né, para onde vai o recurso, né, se o Isso, agora da política pública, do recurso público vai para o agronegócio, você tem estratégia de baratear esse produto, na exatamente. verdade, né, com veneno, com todos os problemas, para ele competir É inclusive isso no aí. mercado internacional e não para abastecer, né. Mudança de prioridade, né, poderia ter Exatamente. um efeito que Jesus não consegue nem dimensionar. É, eu já tive a experiência de ouvir de algumas pessoas que trabalham com agricultura, assim, quando vão lá para que vão vender os seus produtos, né, e falam assim, não vou expor, claro. Eh, Era numa plantação de abacaxi, e aí a pessoa falou assim: "Ah não, não pega esse abacaxi não, porque esse abacaxi aí a gente usou alguns produtos, às vezes para amadurecer, às vezes, né, vamos pegar aquele lá do meu quintal, porque aquele lá a gente compra. Esse daí que tá aí a gente vende". Mas vende para quem? Para quem consumir? Quem é que vai consumir esse, né? "Ah, mas é porque ele tá com algum produto". Tá, mas é para ajudar no processo, é para ajudar ali na comercialização. A gente entende, pessoal, a gente entende o porquê da utilização desses produtos, mas a dimensão, o buraco está mais fundo. Como que a gente está tratando os alimentos, né? Como que a gente está tratando a vida das pessoas? A nossa vida virou commodity também, né? E está tudo ali voltado para ganhar dinheiro, né? Está voltado ali para ter essa produção em larga escala, é uma produção que tem a produção que eu vou vender e tem a produção que eu vou me alimentar. E que as 2 são completamente diferentes. A que eu vou comer, eu espero sim 2 anos aquele abacaxi ficar super saboroso, mas para vender eu não vou esperar, porque economicamente não é barato para mim esperar 2, 3 anos para ter um bom produto e fazer a venda dele. É isso, Nájila. Obrigado. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a campanha? Ah, não, tá tranquilo. Eu acho que o que eu
gostaria de falar é que, caso alguém tenha interesse, né, mais curiosidade sobre tanto a articulação nacional ou a nossa articulação capixaba, entre em contato comigo ou entre em contato aí com o Vitor para conversar comigo. Se alguém também tiver interesse e mais curiosidade sobre a carta, da agroecologia nas eleições, entre em contato comigo também. Tá aí Vou super colocar no link aqui também do programa a carta, quem tiver acesso a ela completa, joia. Isso aí. tá bom? No mais, Então no é mais. essa aí. Diga lá, Oi? Não, pode só falar. agradecer a oportunidade mesmo de estar aí falando e vamos conversar mais sobre isso, né? A gente precisa dialogar mais sobre isso e colocar as cartas na mesa para arregaçar as mangas e trabalhar mais. Obrigado, Nájila. Esse foi então Politicast, programa semanal Século Diário. A gente está no ar todas as quintas-feiras. Acompanhe o Século Diário no YouTube, plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Muito obrigado, até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.